Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Camilo e algumas pessoas pediram, tiveram algumas dúvidas com relação a essa aula sobre proteínas, aminoácidos e enzimas que eu passei para vocês. Então eu vou gravar esse vídeo aqui. Aí quem quiser pode estar dando uma olhada melhor, certo? Para entender um pouco melhor sobre esse assunto. Esse assunto ele trata bastante sobre o processamento no nosso corpo, certo? Mas pode servir para qualquer ser vivo, como diz a própria introdução do texto. Então, um pequeno exemplo é o aumento, o aquecimento global, que a gente tanto ouve falar por aí, né? Que as atividades humanas estão aumentando o clima, aumentando a temperatura do planeta, e isso está causando severos impactos aí no clima, certo? E esse aumento na temperatura do planeta é muito ligado ao gás carbônico que está na atmosfera. E esse gás carbônico na atmosfera realmente, em maiores quantidades, cada vez maiores, aumenta cada vez maior a temperatura do planeta. Então, a gente tem duas possíveis soluções por enquanto, né? Ou a gente para de jogar gás carbônico na atmosfera, ou a gente tenta transformar o gás em outra coisa. Quem melhor transforma o gás em outra coisa são as plantas. Qualquer tipo de planta se utiliza do gás carbônico para poder transformar em matéria para o seu próprio corpo. Então, como é que a árvore cresce? Ela produz energia. Ela produz o seu próprio alimento, a, e isso tudo a partir da luz do sol e do gás carbônico. Então, o gás carbônico, a absorção do gás carbônico da atmosfera é um exemplo do metabolismo que os seres vivos realizam, certo? Mas a nossa aula não tem muito a ver com gás carbônico, não. Ele tem mais a ver com o metabolismo mesmo. Principalmente o metabolismo das coisas que a gente come. No geral, os animais eles precisam se alimentar de proteínas. As proteínas elas são um conjunto de aminoácidos. Esses aminoácidos, por sua vez, são um conjunto de várias outras moléculas, mas elas têm um grupo que dá o nome a elas, certo? Um grupo amino, que é nitrogênio e hidrogênio 2, no caso, duas moléculas de hidrogênio, e um grupo carboxílico. Então, carbono, duas moléculas de oxigênio e outra de hidrogênio. Então, a gente vê isso aqui nesse esquema um pouco melhor. Então, o grupo amino um nitrogênio ligado a dois hidrogênios e um carbono fazendo uma ligação dupla com O e um OH. Além disso, a gente vai ter na molécula um radical e um outro carbono que tem que estar conectado com qualquer outra coisa. Então esse carbono ele tem que ter compartilhado todas as moléculas dele ali. O carbono ele é da família 4A, então ele tem que fazer 4 ligações. Esse radical ele pode ser qualquer coisa, então é o que vai diferenciar um aminoácido de outro. Então vamos pegar como exemplo aqui os lipídios, que são bem mais complexos. Os lipídios eles têm essa ligação dupla com O e esse outro conjunto bem maior aqui que compõe a molécula, mais um radical. Esse radical ele pode ser qualquer coisa. Aqui no caso a gente vê que essa monoestearina é uma molécula e ela tem esse formato. Se tiver mais um outro radical, aí já seria outra molécula, diestearina. E um terceiro grupo desse, com mais um radical, você tem como exemplo aqui essa oleína, que é totalmente diferente o radical. Aqui a gente vê que é CH2 12 vezes, enquanto aqui a gente vê que é
CH2 7 vezes, ligado com outro CH, enfim, é bem diferente. Então o que muda é esse radical. E é isso que dá os nutrientes variados para que nós tenhamos diferentes aminoácidos em cada tipo de alimento e, portanto, a recomendação de nós estarmos sempre procurando comer um prato bem variado na nossa alimentação. Aqui a gente segue o mesmo padrão para os carboidratos, que no geral são gorduras, são açúcares, né? Eles vão se transformar em açúcares no nosso corpo. E aqui, ó, os carboidratos, eles são um carbono ligado a um H2O e mais um radical. Então, ele vai dar em amido, vai dar em celulose, que é a célula que dá estrutura para a planta, né? E ele também tem várias possibilidades de grupos, como a gente pode ver aqui. Se for um grupo pequeno, monossacarídeo. Um grupo um pouco maior, até 20 moléculas, de 2 a 20 moléculas, oligosacarídeos. Se tem mais de 20 moléculas, polissacarídeo. Então, é essa a diferença entre o aminoácido e a proteína. A proteína ela tem mais de 50 resíduos ali, mais de 50 radicais na sua molécula. Então é uma molécula de aminoácido muito grande. É isso que é uma proteína. Continuando o nosso texto aqui, as enzimas, ele fala sobre as enzimas, como elas foram descobertas e tudo. Então, para resumir aqui, a função delas basicamente é fazer alguma coisa acontecer muito mais rápido. Então, o exemplo mais dentro do contexto que a gente está aqui é o exemplo da digestão. Quando você tem uma molécula muito grande de alguma coisa e precisa transformar ela em pequenas moléculas para ficar muito mais fácil de ser absorvido pelo nosso organismo. Então aqui a gente tem um desenho de uma enzima e um substrato. Esse substrato poderia ser um carboidrato, proteína, qualquer coisa, que ao se conectar nessa enzima, a enzima vai fazer o processo da quebra dessa molécula. Aqui um desenho simples aqui. Ele vai começar ainda aqui, ó. Tá lá a enzima, chegou o substrato, pode ser qualquer molécula. A enzima vai se conectar nesse substrato. Isso a gente chama de complexo enzima-substrato. E vai quebrar essa molécula. Então você tem um produto, pode ter um resíduo metabólico que talvez não seja absorvido pelo nosso organismo. Na sequência aqui a gente tem um texto que vai dar continuidade na aula que a gente teve sobre divisões celulares. Okay? Aqui a gente tem uma pequena introdução sobre como se considerava antigamente que era transmitida as características dos pais para os filhos. Se pensava que o sêmen seria a semente que iria brotar, portanto, dentro da mulher. E isso só foi realmente compreendido muito recentemente, quando a gente começou a descobrir o DNA, a descobrir como é que funcionam as coisas dentro da célula, tudo. Essa hereditariedade, então, é a transferência das características, certo? Genéticas e fenotípicas para os descendentes. A diferença aqui ela é importante, porque genético, isso foi descoberto com esse trabalho do Mendel, é a informação que a gente carrega. Essa informação ela pode ou não aparecer. Como a gente viu na aula sobre divisões celulares, existe uma informação que ela é dominante e outra informação que não é. Se você tiver no cromossomo lá, 2 cromossomos, um do pai e um da mãe, e esses cromossomos não forem dominantes, aí os 2 cromossomos podem produzir aquela proteína. Se um deles for dominante,
aí esse que tiver o dominante é o que vai produzir a proteína. Se os dois forem dominantes, os dois cromossomos podem produzir a proteína. O que acontece? O Mendel ele fez uma série de experimentos lá e descobriu que às vezes essa característica não é passada para os filhos, mas aparece depois nos netos. Então, por isso que é importante a gente entender a diferença entre genético e fenotípico. Porque fenotípico é aquilo que aparece. Então, toda vez que falar fenótipo, é aquilo que você está vendo, que está sendo expressada, aquela proteína que está sendo expressada ali, aquela característica no caso, né? Então, por exemplo, de repente uma pessoa que tem a pele clara sai no sol, aí ela fica mais morena. Então, você poderia pensar que é uma característica herdada, mas não, é só o que está sendo expressado ali. Aquela proteína da cor da pele começou a ser mais expressada naquele momento. Nesse texto aqui a gente tem uma informação um pouco melhor sobre como o Mendel fez esses experimentos, certo? Então, primeiro ele fez uma coisa muito importante, que significa isolar as variáveis. Então, para isolar, ter certeza de que ele estava trabalhando com uma informação concreta ali, ele pegou somente plantas puras. Então, ele para criar essas plantas puras, ele pegou uma planta que tinha determinada característica e cultivou ela por durante 6 gerações. Então, aquela planta tinha sementes, pegava a semente daquela planta e plantava de novo, sempre cruzando as plantas que tinham as mesmas características, para que ele chegasse numa característica pura. E isso ele fez para algumas características, e sendo principalmente a cor que ele estava avaliando ali no caso. Então aqui vamos descer mais um pouco só para explicar melhor. Então, por exemplo, ele tinha aqui uma flor púrpura e uma flor branca. Quando ele cruzava essas flores, digamos, as plântulas que vinham dessas flores do cruzamento eram todas roxas. Mas as plântulas que viriam depois, num cruzamento entre essas descendentes aqui, já reaparecia a planta de cor branca. Mesmo cruzando roxo com roxo, ela aparecia plântula de cor branca. Então aí que a gente começou a entender um pouco melhor sobre genética, sobre essas características genéticas. Essa proporção, ela era uma proporção de 3. Então, se a gente cruzasse todas essas plântulas roxas aqui, 3 de 4 delas nasceriam roxas, no caso púrpura, e uma delas nasceria branca. O Mendel então chegou em algumas conclusões. Numa delas a gente pode dizer o seguinte, que existem fatores responsáveis por uma determinada característica. Então, determinada característica tem fatores ali que você pode conhecer esses fatores. Hoje em dia a gente chama esses fatores de genes. E a alteração desses fatores a gente chama de alelo. Então, se é branco ou se é púrpura, isso aí é o alelo. O que é a cor a gente chama de gene. E esse alelo ele pode ser dominante ou recessivo. Cada indivíduo possui 2 fatores, então dominante ou recessivo, que determinam uma característica, sendo o fator um deles herdado do pai e o outro herdado da mãe. Pode ser 2 recessivos, pode ser 2 dominantes, mas cada organismo somente herda 2 alelos. Então a gente costuma chamar de F1 a geração dos descendentes desse pai e dessa mãe para fins de estudo. Então, no caso aqui, ele estava falando sobre a semente amarela, a semente verde, que vieram, então, a geração dos pais era a semente amarela e a semente verde. E a geração que a gente vai estudar, a gente chama de geração F1.
Existem fatores dominantes e fatores recessivos, isso a gente já disse. Os que são dominantes são os que expressam, e os recessivos eles somente conseguem se expressar se tiverem 2 recessivos naquele indivíduo. Senão ele não consegue se expressar. Cada indivíduo passa apenas um fator para cada característica em cada gameta. Isso a gente viu na aula de divisões celulares, a meiose. Somente metade da informação é passada. E isso é a importância do crossing over, porque às vezes nem todo você modificando, né, essa informação, você tem filhos mais diferentes. E quanto mais diferente, melhor a probabilidade ali de se fixar somente a informação que é mais vantajosa. O texto seguinte aí vai falar sobre os ácidos nucleicos, DNA. DNA significa ácido desoxirribonucleico em inglês. Ele vai falar um pouco sobre a diferença dos eucariontes, das bactérias, né? Lembrando aí que os grupos mais abrangentes aí, a gente tem os eucariontes, como todos os seres vivos que têm um núcleo dentro da célula, que separa o material genético das organelas. A arqueia, sendo um grupo de seres vivos pouco conhecidos, que vivem em ambientes extremos, com muito sal, ou uma temperatura muito alta, por exemplo. E bactérias sendo organismos que não têm um núcleo bem definido também, não tem um núcleo separado, o DNA é um pouco diferente, e sendo seres vivos diferentes dos outros também, da arqueia e dos eucariontes. Então tá lá o DNA das bactérias não está envelopado, não está separado das organelas, assim também o arqueia também não é separado. Nos eucariontes eles têm o DNA, você encontra ele em formato de cromossomos. Já nas bactérias eles vão estar em um formato de nucleoide, ali, em forma de anel. Eles vão estar em uma região especializada chamada nucleoide em um formato de anel, um formato ali diferente do nosso, do cromossomo. O cromossomo ele vai ter dezenas de milhares de genes. Então, aquilo que já estava falando anteriormente, o gene ele vai definir qual é a característica. E o alelo é como é aquela característica. Nessa parte seguinte aqui, a gente vai falar, o texto ele vai falar sobre como essa informação sai do DNA e é processada para se transformar em alguma coisa, geralmente uma proteína. Então, falando de maneira super resumida, o que acontece é o seguinte: a gente tem lá o DNA dentro da célula, certo? Dentro do núcleo da célula, e lá tem uma proteína, uma enzima chamada DNA polimerase. RNA polimerase, aliás. A RNA polimerase é uma enzima que vai se acoplar com o DNA, vai abrir a fita do DNA e vai começar a montar uma outra fita de RNA. Essa outra fita de RNA vai ser a informação que depois vai ser traduzida e transformada então numa proteína. Aqui nessa imagem a gente pode ver mais ou menos como se dá o processo. A RNA polimerase vai andando ao longo da fita de DNA, vai abrindo e fechando essa fita, e aqui a gente tem a fita de RNA, certo? Depois, quando essa fita de RNA é construída, ela vai sair de dentro do núcleo, vai chegar no citoplasma, e lá a gente vai ter os ribossomos, que vão ler essa fita de RNA. Eu esqueci de dizer, o RNA significa simplesmente ácido ribonucleico. É mais um ácido que fica lá dentro do núcleo. Então, essa fita vai ser traduzida mais ou menos da seguinte forma aqui. Ó.
vai ter lá o ribossomo, ele vai lendo a fita de RNA e de acordo com o que está escrito ali, ele vai acoplando outras proteínas em um movimento praticamente infinito até que acabe de ler a fita, certo? Ele vai montando essa proteína. E aqui a gente tem um resumo, mais ou menos ainda, de como se dá. Então, o DNA ele é o ácido desoxirribonucleico, ele é formado por um fosfato, um grupo fosfato, um carboidrato e uma base nitrogenada, tanto DNA quanto RNA. Aqui a gente vê como se dá essa molécula, certo? Um grupo fosfato, um carboidrato, que é um formato de pentose, e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, ela varia no DNA e no RNA, no sentido de que a timina, ela aparece no DNA e no RNA aparece a uracila. Aparece também nos dois citosina, guanina e adenina. A gente pode ver que o que muda é somente essa base nitrogenada associada com o carboidrato, que é a pentose. Aqui a gente vê lá, né, o carboidrato, o ácido desoxirribonucleico, a base nitrogenada, sendo a guanina e a adenina bases púricas e bases pirimídicas, citosina e timina. O DNA se organiza em dupla hélice, como a gente pode ver aqui nessa figura. O RNA se organiza em uma única fita, a gente vê em todas essas figuras, é uma única fita, e muda somente a uracila em relação à timina aqui. Os processos que ocorrem porque são as atividades desses ácidos nucleicos são a duplicação, que é a duplicação normal, né, do DNA, como a célula vai se multiplicar, dos RNAs também, para ter a informação várias vezes, essa informação, que geralmente não se precisa de uma única proteína, são várias. Então, vai ter o processo de duplicação, processo de transcrição, que a gente já descreveu, de tradução, que é a tradução do RNA mensageiro para se transformar em proteína. Os tipos de RNAs, eles são 3 tipos. O mensageiro, que é o que vai transformar em proteína lá no citoplasma e vai servir tanto para a célula quanto para o organismo. O transportador, ele serve para pegar alguns aminoácidos que estão no núcleo e levar para lá e para cá, levar para fora do núcleo, levar pelo citoplasma. E o RNA ribossômico é o RNA que forma os ribossomos, que depois vai ser a organela responsável por, né, traduzir o RNA mensageiro.